A fertilização in vitro, a FIV, é o tratamento de alta complexidade dentro do mundo da reprodução humana. O termo in vitro significa em laboratório. A FIV é a técnica mais indicada nas clínicas de reprodução, alcançando as maiores taxas de sucesso entre os tratamentos existentes de reprodução assistida. Baseia-se na formação de embriões no laboratório e sua posterior transferência para o útero. Mas para isso, há necessidade de estimular o desenvolvimento simultâneo de vários óvulos nos ovários, que são então coletados e fecundados pelos espermatozoides no laboratório. Os embriões resultantes eles são então transferidos após alguns dias para o útero, com o objetivo de originar a gravidez. Para ficar mais claro, eu vou explicar agora em detalhes o passo a passo da FIV para você. A primeira etapa da FIV é a estimulação ovariana. O propósito dessa estimulação ovariana é otimizar esse número de óvulos em desenvolvimento naquele mês. Em vez de um óvulo dominando e crescendo naquele mês, como acontece em todos os meses, nós queremos múltiplos folículos se desenvolvendo para podermos obter o maior número possível de óvulos. Em geral, nos primeiros 4 dias do fluxo menstrual, quando os folículos ainda estão pequenos, nós fazemos um ultrassom e é então iniciada a aplicação de medicamentos subcutâneos, injetados por uma agulha bem fina, semelhante àquela de insulina. O principal hormônio administrado para estimular os folículos é o FSH, o mesmo que nós produzimos, mas em doses mais altas, uma vez que a ideia aqui é fazer com que cresça um número maior de folículos. Em algumas situações, nós acrescentamos outras medicações por via oral, por exemplo. Lá pelo 6º dia da estimulação, nós fazemos um novo ultrassom, avaliamos o crescimento dos folículos e ajustamos as doses dos medicamentos. Geralmente acrescentamos uma outra classe de medicamento para evitar que os folículos se rompam, que eles ovulem. O medicamento para bloqueio hipofisário. As medicações vão sendo feitas diariamente. Fazemos mais uns 2 ultrassons a cada 2 ou 3 dias, até termos um número adequado de folículos medindo 18 milímetros ou mais, que acontece geralmente entre o 10º e 12º dia do estímulo. Nós então orientamos a aplicação de uma última medicação, que vai fazer a maturação final desses folículos, e a aspiração folicular vai acontecer cerca de 34 a 36 horas depois. Eu descrevi aqui como se dá o processo de estimulação com o protocolo que tem sido mais comumente usado por nós na reprodução, que é o protocolo curto, com antagonista. Mas há diversos outros protocolos na literatura, alguns com medicamentos via oral associados, outros com os medicamentos de bloqueio por tempo mais prolongado. Enfim, com certeza o protocolo a ser utilizado ele deve ser individualizado. Eu vou partir agora para a próxima etapa, a aspiração folicular. A paciente ela tem que estar em jejum, inclusive de água, porque vai receber anestesia. Esse procedimento ele vai acontecer no centro cirúrgico do laboratório de embriologia, sendo acompanhada a paciente por um anestesista. A paciente vai receber uma sedação, uma anestesia geral mais leve, feita por medicação na veia, sem necessidade de intubação. É normal e esperado que a mulher fique nervosa com a aspiração, mas se trata de um procedimento relativamente simples para quem tem experiência na área e boa habilidade com o procedimento. A maioria das pacientes passa por ela sem grandes dores ou desconfortos. Em geral, em menos de 20 minutos a aspiração folicular já terminou. E como é que funciona? Nós fazemos um ultrassom igual àquele realizado em consulta, mas acoplamos ao probe do ultrassom um guia e uma agulha comprida, que vai perfurar o fundo da vagina e vai chegar nos ovários. Essa agulha ela é ligada a uma bomba e o líquido de dentro do folículo vai sendo aspirado, trazendo junto o óvulo. Esses tubos com líquido vão sendo levados no mesmo momento para o embriologista, que vai olhando no microscópio e separando os óvulos encontrados. Após a aspiração, a paciente fica em observação em um quarto por cerca de 30 a 60 minutos e depois já retorna para casa. No dia da aspiração, a paciente é aconselhada a permanecer em repouso domiciliar. Ela pode ter cólica, sensação abdominal de gases, excreto sangramento vaginal, mas diversas pacientes não sentem praticamente nada. Essa diferença dos sintomas depende de alguns fatores, como o número de folículos aspirados, o tamanho e posição dos ovários e também do limiar de dor de cada pessoa, que é algo muito individual. Depois da aspiração, algumas medicações elas podem ser iniciadas, incluindo analgésicos para tirar dor e hormônios. Essas medicações vão depender da programação para o tratamento, se vai transferir a fresco ou se vai congelar embrião. Nesse mesmo momento da aspiração folicular, o homem vai fazer a coleta por masturbação do seu sêmen na sala de coleta. Esse sêmen vai ser centrifugado e preparado pelo embriologista. Eu vou agora para outra etapa da FIV, que é a etapa dentro do laboratório, a fertilização e o desenvolvimento embrionário. Os óvulos são checados poucas horas depois
para a gente ver se são maduros, ou seja, se completaram mais uma etapa da divisão celular. Apenas os óvulos maduros seguem adiante. Se sim, se são maduros, eles agora podem ser fertilizados. Isso pode acontecer pela técnica da FIV clássica ou pela ICSI. Na FIV clássica, o óvulo é deixado em uma placa com muitos espermatozoides para uma fertilização natural. E na ICSI, um único espermatozoide é injetado no óvulo. As placas com os embriões ficam agora em incubadora enquanto os embriões se desenvolvem. A evolução é checada ao longo desses dias e as perdas vão acontecendo, ou seja, nem todos os embriões seguem se dividindo. É o funil da reprodução humana. Alguns embriões vão parando de se dividir e os outros continuam até chegarem no estágio de blastocisto, o que geralmente acontece no 5º, 6º dia. Portanto, depois desses dias, nós partimos para a transferência do embrião. A paciente retorna ao laboratório de embriologia e é encaminhada para a sala de transferência. Fica em posição ginecológica, nós fazemos um ultrassom pélvico na barriga, que nos ajuda muito a visualizar o melhor local de deixar o embrião. Não é necessário jejum, apenas bexiga cheia para melhor visualizar e posicionar esse útero. Nós colocamos um espéculo vaginal, então inserimos um catéter flexível contendo o embrião, deixando esse embrião perto do fundo do útero. É um procedimento muito simples, rápido e na maior parte das vezes indolor. Depois da transferência, a mulher fica deitada por alguns minutos e depois já pode ir para casa. Nesse dia, nós geralmente pedimos repouso, mas é verdade que não há nenhuma evidência na literatura médica de que repouso melhore as taxas de gravidez. Mesmo assim, visando também a tranquilidade da paciente, nós orientamos repouso nesse dia. O suporte de fase lútea com os hormônios ele deve continuar com as medicações que o médico prescrever e 9 dias depois, isso se foi um embrião de 5º dia de desenvolvimento, a mulher faz o exame de beta-HCG de sangue. Esse passo a passo pode sofrer algumas variações. Muitas vezes acabamos optando pelo congelamento de embriões e a transferência no ciclo seguinte. Então esse embrião é congelado, geralmente em blastocisto, e nós esperamos a mulher menstruar para iniciarmos um preparo de endométrio com medicações via oral, via transdérmica, via vaginal, ou só observamos a ovulação natural e colocamos o embrião após 5 dias da ovulação. Bom, cerca de 20 dias depois da menstruação ocorre então a transferência, que aí acontece da mesma forma que eu expliquei antes para você. Outra variável possível de acontecer é a realização da biópsia de embrião para teste genético pré-implantacional. Se o casal optar pelo teste, esse embrião ele vai ser biopsiado nesse estágio de blastocisto e vai ser então congelado. Seguimos com o mesmo ciclo natural, o preparado de endométrio, que eu citei agora, enquanto aguardamos o resultado do teste e vamos então para a transferência do embrião euploide, ou seja, normal pelo teste. Bom, esse foi o passo a passo da FIV. Mas quem que deve fazer a FIV? Quais são as principais indicações desse tratamento? A obstrução ou mau funcionamento das tubas uterinas, as trompas, é uma das principais indicações de FIV. São as tubas que captam o óvulo liberado no momento da ovulação e permitem que o espermatozoide encontre esse óvulo. Endometriose e antecedente de quadro inflamatório na pelve pode estar associado a esse tipo de situação. Fator masculino grave, outra indicação bem importante. Em casos de sêmen bastante alterado, com baixo número de espermatozoides ou grande quantidade de espermatozoides imóveis, morfologia muito anormal, a injeção do espermatozoide no óvulo é essencial. Infertilidade sem causa aparente, outra indicação. Tudo foi investigado, nenhuma explicação foi encontrada para dificuldade para engravidar. Isso não significa que não tem nada de errado, mas sim que os exames que hoje possuímos para investigar não foram capazes de diagnosticar o problema. Isso também não significa que não há tratamento. A FIV e a inseminação intrauterina são boas alternativas de tratamento, sendo que a FIV substitui e controla várias etapas da reprodução na mulher e por isso tem maior chance de contornar o problema que não foi identificado. Endometriose profunda, outra indicação. A endometriose pode comprometer a fertilidade por diversas razões. Prejuízo à qualidade do óvulo, à função das tubas, uma pelve inflamatória, uma receptividade endometrial comprometida. E a FIV é o tratamento de escolha nesses casos de endometriose profunda. Idade materna avançada. Com a avançada idade, a fertilidade fica cada vez mais comprometida. A qualidade dos óvulos é prejudicada e a chance de engravidar cada vez menor. A taxa de fertilidade mensal de uma mulher de 40 anos é em torno de 5%. Fazer a FIV vai otimizar esse resultado, vai possibilitar uma chance de diversos meses de uma ovulação em um só mês, além de facilitar o processo de fertilização e desenvolvimento de embrião. Falha das técnicas de baixa complexidade, ou seja, de coito programado e inseminação intrauterina, outra indicação. Na utilização de óvulos doados, na utilização de óvulos criopreservados, a FIV também é necessária. Útero de substituição, a famosa barriga de aluguel, FIV também. Necessidade de diagnóstico genético pré-implantacional para exclusão de alguma doença na família. Tempo de infertilidade maior que 3 a 5 anos. Bom,
essas foram as principais indicações de FIV. A FIV pode resolver a maior parte dos casos de infertilidade. Perceba que o processo todo é bem mais controlado do que nos tratamentos de baixa complexidade, que são o coito programado e a inseminação intrauterina. Nesses dois tratamentos, ainda muitas etapas do processo reprodutivo têm que acontecer dentro do corpo da mulher. Será que o óvulo está encontrando espermatozoide? Nós não sabemos. Na FIV, como se chega já mais adiante na linha reprodutiva, colocando já um embrião, é esperado que a taxa de gravidez, de sucesso, seja maior nesse grupo. Mas se engana quem pensa que porque coloquei um embrião direto, a gravidez já está praticamente garantida. De jeito nenhum. Nós estamos falando em taxa de nascido vivo em torno de 30%, 40% em média, podendo variar desde 50%, 60% em paciente jovem, abaixo de 35 anos, até menos de 5% para aquela paciente com mais de 42 anos. A FIV, ela pode trazer excelentes resultados, mas para isso ela tem que ser bem indicada e bem conduzida.